Bom dia. Boker Tov. Tudo bem? Tudo bom. Hoje estamos em dupla apresentando. Feliz 2025 a todos. Aqui na área, uma mesa cheia, numa sinagoga lotada, né? Uma cerimônia muito bonita de Tfilim. E um 2025 começando, né? Que seja um 2025 de muitas coisas boas, de saúde, de alegrias e, enfim, realizações e, enfim, coisas boas, né? Hoje a gente vai dar, né, seguimento aqui à nossa quinta-feira de estudos, né, que a gente faz, né, com todo carinho, tentando trazer, né, conhecimento, Torá, Haim, uma Torá aplicada, que a gente saia daqui e continue, digamos assim, a poder usar isso, né? Essa é a ideia. É um programa, né, uma programação destinada certamente aos sócios e aos convidados, né? E nós temos hoje o prazer de chamar uma sócia overseas, né? Que a gente tem isso, a gente tem overseas, tem over borders, tem overlands. Enfim, overlands. E aqui, então, a gente vai chamar a Bia, que é a Bia... Hoje quem vai aprofundar o estudo de Vaigash é Bia Bach, que ela é pedagoga com especialização em psicopedagogia, foi muito atuante durante toda a vida na Hazita Noah, na área também. Bia é absolutamente... vou chamar de entranhada com toda a vida da área, trabalhou na Secretaria do Rabinato, muitos anos foi conselheira, coordenadora de ensino infanto-juvenil e também já esteve envolvida com a comunicação, boletim da área, quinzena da área, enfim. A Bia, podemos dizer que a Bia é nossa, com todo respeito, Bia. Adoramos quando você, do outro lado aí do Atlântico, pode contribuir e conduzir a gente nesse estudo. Por favor, seja muito bem-vinda. É isso. Olha, só também lembrando, hoje a gente está com o Charles aqui também, que é um sócio overseas, né? E ele trouxe aqui essa contribuição que fica dentro dessa coisinha, mas é muito legal isso. Isso aqui é o seguinte, quem conduz tem direito a falar entre 10 e 20 minutos, e quem dá a parte tem direito a falar essa areinha aqui, que dá mais ou menos uns 2 minutos, né? Porque senão quem conduz destoa muito de quem dá os à parte, tá? É isso, Charles? Essa é a ideia? Então tá. Então... A outra coisa importante a gente lembrar aqui entre nós, que a gente consiga falar sempre ao microfone, justamente, inclusive, porque a Bia tem que escutar tudo e todo mundo que está com a gente remotamente precisa escutar tudo para poder sair também, terminar o estudo tão completo como a gente, mas principalmente para participarem também, tá bom? Então é com você, Bia. Obrigada, bom dia. Mais uma vez pelo café. Perdão. Quantas vezes já ouvimos esta palavra e nos esquivamos dela? Do simples pedido de desculpas às situações mais difíceis e dolorosas. Perdoar e pedir perdão não são tarefas fáceis. O que quero trazer à reflexão hoje é que perdoar faz parte de nossa vida. Aprender a perdoar melhora nossa saúde emocional e nos torna capazes de melhorar nosso futuro. A Parashá da semana passada
concluiu com Yosef acusando seus irmãos de roubarem seu cálice e prometendo escravizar Benjamim. No início da Parashá Vaigash, Yehudá se aproxima de Yosef e implora que reconsidere. Ocorre uma conversa educada entre os dois. Em nome de seus irmãos, Yehudá apela emocionalmente. Manifesta afeição por seu pai idoso, lembra de seu irmão morto, Yosef, e fala do terrível impacto que a escravidão de Benjamim teria sobre Yaakov. Yehudá aceita a responsabilidade e a culpa ao relatar que disse ao pai: se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti para sempre. Esse Yehudá é totalmente diferente daquele que se via confortável com a ideia de vender Yosef como escravo e fingir sua morte. Yehudá reconhece que suas ações têm consequências. Receia falhar com o pai. Sua experiência ensina que as transformações não são instantâneas. A Torá ensina que se estamos abertos a aprender uns com os outros, crescemos e então somos capazes de mudar. A demonstração de autoconsciência de Yehudá cria um ambiente seguro para que Yosef venha a se expressar de forma autêntica. Este carrega o trauma de ter sido intimidado repetidamente, atacado, jogado num poço por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado de impropriedade sexual e preso nas masmorras do faraó. Yosef não consegue mais controlar suas emoções e permite que sua tristeza, que segurou por tanto tempo, aflore. Os irmãos silenciaram por medo, mas Yehudá o fez por entender que Yosef precisa se aproximar de si mesmo, expressar emoções antigas e reconhecer seu sofrimento. Yehudá oferece acolhida. Uma vez tudo esclarecido, a família inteira se muda para o Egito e inicia ali uma vida de prosperidade. A história de Yosef deixou de ser um relato de sequestro e injustiça para se tornar uma trajetória de providência divina e redenção. Yosef acalma os irmãos, esclarecendo que sua história começou mal, mas terminou bem. Ele os perdoa e diz que não quer vingança. Yosef está ajudando-os a alterar sua lembrança do passado. Ele já o tinha feito por si mesmo. A mudança dos acontecimentos permitiu-lhe uma nova compreensão do que viveu. Assim também, os irmãos puderam ressignificar o passado. O que e como perdoar? Nós, judeus, não somos um povo rancoroso e certamente encorajamos o perdão. Mas no judaísmo, o perdão não é uma resposta automática e incondicional às transgressões. O que o judaísmo exige para o arrependimento e pedido de perdão? Primeiro de tudo, o perdão deve ser pedido diretamente à pessoa a quem fizemos mal. E é somente num encontro pessoal com quem ferimos que podemos verdadeiramente nos arrepender e reparar o mal. O Brisker Rebbe era um grande estudioso e muito conhecido na Europa Oriental. Certo dia viajava num trem entre 3 vendedores ambulantes embriagados, que o convidaram a integrar o grupo para um jogo de cartas. Ele respondeu que não sabia jogar. O Rebbe não foi reconhecido pelos 3, pois estava vestido como um homem do povo.
Os vendedores, irritados, os expulsaram do vagão e o Rebbe ficou no frio por horas até chegarem a Brisk. Ali, um grande grupo o aguardava para cumprimentá-lo. Percebendo quem haviam ofendido, um deles foi ao Rebbe para pedir perdão, mas este se afastou. O vendedor voltou ao Rebbe mais vezes, insistindo no pedido de perdão e oferecendo suas parcas economias como doação para a caridade. Ainda assim, o Rebbe recusou. O vendedor foi ao filho do Rebbe, que, surpreso com a intransigência do pai, perguntou-lhe por quê. E o Rebbe lhe respondeu: não posso perdoá-lo porque não foi a mim que ofendeu. O vendedor ofendeu um homem do povo, um estranho. Ele deve pedir perdão a essa pessoa. Na tradição judaica, ninguém está autorizado a perdoar pecados cometidos contra outras pessoas. Nem o rabino tem essa autoridade, nem Deus a reivindica para si. O judaísmo estabelece um alto padrão para o perdão. É preciso se desculpar direta e sinceramente. É preciso se comprometer a não repetir o erro e é preciso realmente mudar. Se o pedido de perdão não for aceito, deve-se insistir. Contudo, segundo Maimônides, não indefinidamente. Ele diz que depois que o terceiro pedido não foi aceito, ainda que a pessoa que se desculpa tenha apresentado um comportamento diferente, então o ofensor é liberado de sua obrigação e o ofendido se torna um malvado. Pode ser muito difícil decidir perdoar, mas decidir não perdoar também é. O perdão é mais sobre o que damos a nós mesmos do que o que oferecemos ao outro. Perdoar é uma decisão sobre como nós queremos viver. Há um ditado que diz: guardar a raiva é como beber o veneno e esperar que o meu ofensor morra. Quando algo nos acontece, temos informações limitadas para definir se é bom ou ruim para a nossa história de vida. Decidimos baseados em nossa visão de curto prazo para a vida. Mais tarde, ao refletir sobre como esse evento mudou nossa história, podemos decidir que aquilo que parecia uma ocorrência ruim foi, na verdade, para melhor. Isso nos encoraja a ser positivos e ter esperança, e a tirar o melhor proveito de um evento ruim para redimi-lo. Esse evento pode ser algo insignificante, tão insignificante quanto perder o ônibus e, por isso, esbarrar num velho amigo. Ou algo mais significativo, como ser rejeitado para um emprego, o que levou a oportunidades e experiências diferentes e enriquecedoras. Para concluir e voltar à história de Yosef, seu pai e seus irmãos, algumas questões. 1. Yosef encontra-se no auge do poder e está diante dos irmãos que o traíram. Como ele aproveita esse momento? Outra. A Torá nos relata, mas Yosef não sabe que história os irmãos contaram ao pai sobre seu desaparecimento. O que Yosef terá pensado sobre a vida ou talvez a morte de seu pai? Como seus pensamentos o levaram a se comportar? E mais uma, Yosef sacou que Deus tinha um plano para ele fazer o bem e salvar a população da fome. Se acreditarmos que Deus nos aponta um caminho, será que Ele quer que tenhamos experiências positivas e negativas? Agora é com vocês. Roda aqui geral, tá? Bom, esse destaque para ajudar
né, como Baal Teshuvah, né, é o nosso o guia da Teshuvah, né? E a Teshuvah realmente, desde que eu comecei esses estudos aqui, me chama muita atenção, né, que é a possibilidade da gente refazer, né, situações que, enfim, a gente não precisa viver a vida toda daquele jeito, né, magoado dos dois lados. Então, isso realmente me chama muita atenção, essa possibilidade ampla que o judaísmo dá da gente se refazer, né? Seja no trato pessoal, seja no trato, enfim, no trato com a sociedade, enfim. Eu fico pensando sempre nos presidiários. Eu tinha mesmo, o cara é presidiário. Ele pode ter sido presidiário, ele pagou, ele se arrependeu, a gente tem que dar um espaço para eles. Por mais difícil e às vezes complicado, né, você, né, teve uma trajetória ruim, mas dentro da nossa tradição diz até que a trajetória do passado não pode macular o que vem pela frente, né? Então a gente tem, agora, o que a Bia falou com toda a propriedade, você pode ver, ela falou, tem que ser uma coisa real, tem que partir da pessoa, tem que ter o arrependimento, tem que ser uma coisa real, né? E foi o que Judá, né, de alguma forma aqui colocou, foi um arrependimento real, que dava para perceber dentro da narrativa que não era uma coisa fake, né? Era o arrependimento real, que é a base para Teshuvah. Não é isso, André? Odiane, eu queria dar uma palavra. Primeiro, queria agradecer a Bia pela aula sobre perdão que a gente teve hoje, né? Porque entender não só a mecânica, mas a parte psicológica do perdão, através dessas reflexões aqui, é importante num mundo em que cada vez mais as pessoas se escondem atrás de perfis e fica mais fácil não precisar pedir perdão, né? Porque você está ali mascarado de forma que você fala o que você quer, e quando você acha que passou do limite, deu algum problema, você vai lá e apaga o perfil. Esse é o perdão de hoje, apaga o perfil para ninguém poder recuperar, para ninguém poder recuperar o que você falou, o que você fez, e você deixa de ser aquilo que você gostaria de ser. E outro comentário rápido, aproveitar que o Vitor ainda não virou a bússola, então tem mais um tempinho, é que eu... Perdão. É que Yosef, ele é uma aula de comunicação, né? Se a gente olhar da forma como ele acabou conduzindo toda a história dele, e aqui ele, nesse momento, já na paraxá anterior, e aqui ele vai consumando isso até a hora em que ele se revela irmão, eu acho muito interessante porque ele, em termos de comunicação, ele utiliza isso ao máximo na medida em que ele sabe coisas que os outros não sabem, e ele se utiliza disso o tempo todo. Ele manipula os irmãos, sem os irmãos, ele sabe que são os irmãos não sabem que é ele. Então, ele usa deste conhecimento, dessa informação, para manipular os irmãos. E eu acho que isso é uma coisa que é muito presente hoje em dia. Você ter o poder do conhecimento e usar isso para manipular pessoas, manipular a informação, enfim, utilizar isso, que pode ser para o bem, pode ser para o mal. Felizmente, aqui no caso de José, parece tudo que ele faz um grande jogo para manipular, mas felizmente ele termina isso de uma forma positiva, como sem querer retribuir nada de mal com os irmãos, ele apenas se revela e segue assim, trazendo o pai para junto, enfim, reunindo a família de uma forma positiva. Então, eram essas observações que eu queria falar. Tem outras coisas, depois eu falo. Bom, Bia, parabéns. Está me ouvindo? Tá, parabéns, realmente uma aula que mostra toda a sabedoria do nosso judaísmo. Realmente é um manual do como perdoar, e um manual que é concretizado anualmente com Yom Kippur. Nós temos a obrigação de pedir perdão ao próximo, de pedir perdão a Deus e de nos reconciliarmos conosco mesmo. E, na verdade, toda a história de José é muito fácil, porque ele consegue, ele sabe, ele tem todos os dados na mão, e ele sabe que não perdoar não o levará a nada.
Ele precisa ter essa grandeza de perdoar, que o perdão é uma manifestação de grandeza. Mas aí eu coloco uma parte muito difícil, que aí é um desabafo meu. Como perdoar a quem não te pede desculpas? Como perdoar o horror que foi cometido no 7 de outubro? Como perdoar todas as manifestações de antissemitismo? Por mais que você queira perdoar, você não tem o seu inimigo concreto na tua frente, você não tem como conversar com ele, você não pode exigir que ele te peça perdão. E a gente vê no nosso diálogo, Ana aqui presente, a gente sofre todos os dias quantas acusações subliminares de amigos muito próximos que nos provocam com dados fakes e não nos pedem perdão nunca. Quando nós rebatemos, não há perdão de volta. Não reconhece nem o erro, não reconhece nem o exagero. Então, a gente vive um momento em que é muito difícil perdoar. Mesmo que a gente queira perdoar, é a grande pergunta que eu lhe faço, Bia. Como a gente consegue perdoar a quem a gente não quer perdoar, quem não tem perdão? Obrigada. Coloca a voz. Como perdoar a quem não te pede desculpa? Sim, e que você não quer perdoar também, porque você acha que aquilo não tem perdão. Bia, parabéns. Seguindo a linha da Jenny, eu quero mencionar uma coisa que tem me incomodado muito, é a banalização do perdão. Toda vez que acontece um acidente, acontece um excesso da polícia, vem alguém e pede desculpas. Pede desculpas. Então, para mim, isso aqui é a coisa que mais me incomoda. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação que eu mato e vou pedir desculpas logo em seguida à família. Entende? Esse é o grande problema que a gente está vivendo. De um lado, tem essa situação que a Diane mostra, que é a manipulação da informação fake, e é o ódio, quer dizer, é o coisa do ódio. De outro lado, também, nós temos a banalização do perdão. Cada pedir perdão acabou. Quer dizer, o presidente, houve um problema, um defeito no carro, não sei o quê, o airbag funcionou mal, o cara morreu por causa disso, aí vem o presidente da companhia e pede perdão, pede desculpas à família. Quer dizer, então, esse é outro fato, quer dizer, outro lado da situação. Quem quer falar? Para não incorrer no risco de passar dos 3 minutos, pode botar um negocinho aí. Eu escrevi um pequeno texto que é mais um desabafo e um agradecimento a 2 pessoas que estão sentadas nessa mesa. Ao Ricardo e ao Vitor. As últimas para-choque, elas foram sempre acompanhadas por conflitos entre irmãos, etc. e tal, e onde se coloca hoje, pela nossa palestrante, a necessidade de perdoar. E a minha questão é, como perdoar, como fazer techuvá, por exemplo, de uma pessoa que não está mais entre nós? Como perdoar quem já morreu? Essa é uma questão. E existe uma corrente do judaísmo que diz que esse tipo de techuvá é feito revivendo a situação, voltando àquele momento, colocando-se diante daquela situação e desfazendo aquele mal feito. É um exercício, então, como disse o nosso amigo aqui, de natureza psicológica, interna, mas também espiritual. Mas também de natureza espiritual. Os 2 anjos que Deus me enviou essas semanas, o Ricardo, eu coloquei na minha mente o seu nome de ombudsman hermenêutico. Você sempre diz assim, eu termino de falar, você fala, Álvaro, mas isso não é para ser dito assim. E eu agradeço infinitamente isso. E meu querido Vitor, que tomou parte do seu Kabbalat Shabbat passado, para dizer que eu estou muito apaixonado pela Torá. E que por isso eu estava me estendendo nos assuntos e às vezes me confundindo. Eu acho que não é possível, com todas as vênias, Vitor, você está apaixonado demais pela Torá.
é possível que eu esteja entusiasmado demais pela Torá. E por isso eu não vou pedir perdão. Mas lhe agradeço e muito. Agradeço muito. Você fez o seu papel de líder nesse momento. Não, eu vou te falar de onde veio essa minha crítica. Uma vez o meu tio, quem conhece o estilo dele, ele participava muito aqui, ele não está vindo porque ele tem que levar a Dulce no Caixaras. Mas ele veio aqui uma vez, quando recém o Plauto foi relançado, não? E a gente ficava em cima do Plauto e ficava rodando em cima do Plauto e do Plauto e do Plauto. E a gente parecia, com perdão, assim, a comparação, a gente parecia o pessoal que anda com a Bíblia debaixo do braço. Caraíta. Aí meu tio chegou aqui e falou assim para mim, o problema desse menino é esse livro. Não sei quem lembra isso. Ele falou isso aqui e ficou gravado, deve estar gravado. Aí eu falei assim, caramba, como meu tio fala uma coisa dessa. Aí depois eu fiquei falando, ele está certo, porque, na verdade, isso aqui é, sim, né, todo o embasamento da Torá, mas é também, né, são experiências pessoais. A gente não pode ficar o tempo todo ali, senão vira uma coisa chata, né? Então, por isso que eu te falei que a gente tem que conjugar, né, experiências pessoais e principalmente, né, não ir, né, ali no coisa, porque isso não é o nosso estilo. Quem faz isso, tem várias linhas que fazem isso, mas não é aqui que a gente vai no... Não, falando no ar. Tá. Tá bom. Mas entendeu, Álvaro? Então é isso, tá? Então vamos continuar aqui. Quem vai falar agora? Charles? Não, Ricardo, acho que não. Rafael, que veio aqui hoje, lá de Niterói. Selma. Hein? Ah, Selma, poxa vida. Germano. Eu até posso falar porque... não, Germano tem a precedência. The Crown precedes, tá bom. Só para dizer que vocês têm o privilégio de ouvir a Bia, eu tenho o privilégio de ouvir e debater com a Bia. Então, toda essa história. E essa história a gente conversou muito, né? História do perdão. Eu tenho uma visão muito mais cínica sobre isso do que a visão generosa da Beatriz. Mas o que mais seguindo no que a Diane e depois o Nelson falou, se não houver mudança de comportamento, e aí entra no caso daquele que já morreu, porque mesmo você ter feito mal a alguém que já se foi, você pode mudar o seu comportamento, que você não foi. Então você pode mudar o seu comportamento. Isso também é uma forma de se retratar aquela pessoa. Então, se não houver... E isso que acho que é a diferença da nossa tradição para muitas outras, não todas, é transformar isso numa ação concreta e na nossa vida existencial, e não só espiritual. Não adianta, no leito de morte de alguém, pedir perdão, e aí isso não significa muito para a vida cotidiana e pragmática que o judaísmo impõe, inclusive através da Torá e suas interpretações. Isso tem que se referendar a uma atitude dentro da nossa vida prática. Só ficar como diz o Nelson, pois é. E isso mas também no nosso dia a dia, no vis-à-vis com as pessoas. Obrigado. Bom, primeiro, Bia, como sempre, extremamente agradável ouvi-la, e eu fico me procurando entender a abordagem que você fez e a abordagem que eu sinto quando eu leio a Parashá ou a Haftará. Eu acho interessante que na questão de perdão, Judá não expressa o perdão, ele exerce o perdão, o que é bem diferente. Eu acho que pedir perdão e não fazer nada realmente não é nada. E pela Torá, a posição dele, que para mim é extremamente difícil entender, que praticamente ele matou o irmão, ele consegue se expressar de uma forma que cabe o perdão, mas ele não expressa isso em termos como quem a gente diz, me perdoa. Não é isso que ele faz, ele age. Mas a minha reflexão, eu fui pegar na Parashá Gênesis 45:5, abre aspas,
Mas agora não fiquem perturbados, nem fiquem desgostosos por terem me vendido aqui, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou. Que Deus me enviou antes de vocês. Naftará, século VI antes da Era Comum, o profeta Ezequiel, no exílio da Babilônia, usando a imagem de Judá e José, prediz que todas as tribos de Israel serão reunidas. Ele provavelmente pregou um sermão após a destruição do templo no ano 587 antes da Era Comum, quando ele e a elite de Jerusalém se encontraram no exílio babilônico. Não se desesperem, ele implorou. Vocês retornarão ao seu patrimônio. Deus cuida disso. Repito, Deus cuida disso. Na verdade, não somente vocês, mas também aquela porção do nosso povo que foi exilada muito antes do nosso tempo, aqueles do Reino do Norte. Como sabemos hoje, a história não confirmou a esperança do profeta. A visão de um só povo viu cumprimento somente para Jerusalém, Judá, e hoje somos conhecidos como Yudim, judeus, porque somos os herdeiros de Judá. Hoje, traçamos o nosso destino, buscando compreender que às vezes é possível nos aproximarmos da perplexidade existente, exclamando que Deus enviou ou que Deus cuidou. Sobre essa questão, enquanto se organizam para falar, sobre essa questão dos nomes, estava vendo um estudo que ressaltava os três nomes que nós temos, né? Primeiro dos Ivrim, né? Os hebreus, aqueles que atravessam, que cruzam, e numa visão numa semântica diferente, que eu achava que o que cruza é aquele que desbrava, né? Mas é também aquele povo que erra, que vai se deslocando o tempo todo, né? Vai vagando, né? Nós éramos os primeiros beduínos, de alguma forma. Bom, então essa é uma. A outra é o que a gente debateu aqui várias vezes, que é Israel, né? Que é o nome que Jacó ganha depois de lutar com Deus e de ganhar a luta com Deus. Então, quer dizer, nós somos Israel, os que lutam com Deus. E o outro é o que o Germano nos traz, os Yehudim, né, descendentes de Judá, né, o que é o Baal Teshuvah, o que enfim, ele está na frente de José, né? Aqui, teoricamente, José poderia ser o responsável pela nossa descendência, mas não foi. Foi Judá, o do Teshuvah, que ficou na frente do rei do Egito, lá, do vice-rei, etc. Isso não é tão relevante quanto essa questão conceitual. O que Weigash tem a ver com as tuas viagens todas, Lorena? O que tem que haver? Estava em Nova York, Estados Unidos, né? Não, infelizmente não. Weigash quer dizer se aproximar. Mas eu acho que é o inverso, né, Vitor? Porque tem lugares que eu vou... Desculpem, gente, por motivos óbvios eu estou com essa voz, porque são 23 graus de variação, né, em 2 dias. E eu chego nessa cidade maravilhosa e pego esses dias... Quem lembra? Faz tempo que a gente não pega um Réveillon com dias tão maravilhosos. O mar, ontem e anteontem, estava maravilhoso. Recomendo quem puder ir hoje tomar banho de praia, está espetacular. O produto está divino. E nessa hora que eu volto, já que você quer que eu faça a relação, que eu não tinha pensado nisso. Quando eu volto para cá, como o Tom João B fazia, né? Fala assim, é aqui que eu quero ficar. Não precisa ficar muito. Mas quando eu volto, eu falo assim, eu gosto de morar aqui, apesar de tudo. E essa questão de wanderers, que negativamente a gente é chamado, né? Porque quando a gente é chamado assim, não é para elogiar-nos. Chama a gente de povo errante, que não tem destino, não tem de onde vai nem para onde vai, né? Não tem origem nem destino. Hoje temos, porque nós fizemos força para isso acontecer, né? É que eu vejo que a explicação mora nisso, né? De querer realmente passar. E esse passar, esse pular, né, de Pêssar, por exemplo, né?
é justamente porque nós não ficamos acomodados. Por que 0,1% da população mundial ganha tantos Nobel Prizes? Somos nós. Por que a gente consegue ser tão significativo na literatura, na ciência, né? E até nas artes? Se você for ver Hollywood, imagina quantos filmes têm participação judaica. Qual é a explicação disso? Quando a gente fica falando essas coisas, e eu não falo isso para as pessoas lá fora, parece que a gente está se exibindo, né? Está querendo ser justamente superior, como Hitler um dia achou que nós éramos inferiores. Mas não, é justamente o inverso que o mundo tem que entender, que apesar da gente ser a minoria absoluta desse planeta, a gente consegue fazer tanta coisa, porque a gente vai além mesmo. É esse cruzar o Tigre, é cruzar o Eufrates, porque assim aconteceu, né? Vai para a terra, foge da tua parentela, para onde eu te direcionarei. É isso, a gente tem que ir além mesmo. Isso eu acho que é o maior ensinamento dos judeus para o mundo, desde que a gente está registrado nesse livro aí, que a gente não fica acomodado, e não é só um comodismo físico, né? O judeu é um povo que vai além em vários sentidos. A gente não é um povo que topa a mediocridade. Eu falo em aula, a mediocridade, mas a mediocridade, né? Nós nunca vamos ser um povo medíocre, e eu fico muito feliz por isso, que a gente nunca fica no mesmo lugar, em nenhum sentido, nem físico, nem metafórico. Eu acho que eu não te respondi, mas desculpa. Depois dessa reflexão da Lorena aqui, né? Pô, responsa. Bia, parabéns aí, antes de mais nada, pelo estudo, muito bom também. Eu queria trazer uma rápida reflexão sobre, eu uma vez em terapia, né? De que a questão do perdão, antes de mais nada, quando a gente tem dificuldade de perdoar nós mesmos, né? E eu acho que isso acontece muito em sociedade hoje em dia, o perdão está intrinsecamente ligado com o julgamento, né? E você vê que cada vez mais a gente vive uma sociedade, né, bipolarizada, de julgamentos e preconcepções. E eu acho que quando a gente faz um esforço da gente conseguir tentar perdoar e a gente olhar para dentro, automaticamente você começa a ser menos julgador, né? Isso é uma coisa que eu tento fazer comigo, né? Uma autocrítica. É tão difícil hoje em dia você não julgar, né? E automaticamente quando você tenta ser um pouco mais flexível, né? Um pouco menos julgador, eu sinto que você tem mais facilidade de perdoar e automaticamente de se perdoar também, né? E eu acho que isso também se conecta muito com a questão do antissemitismo. O mundo hoje em dia julga muito, né? E por judeu, a maioria acaba sendo muito julgado, eu acho, né? As pessoas, elas julgam muito o que elas não entendem, o que é diferente, né? O que, obviamente, está também intrinsecamente ligado com a ignorância, né? Você não consegue, às vezes, compreender, não faz um esforço para compreender, né? Uma visão diferente da sua, né? Uma cultura diferente da sua, automaticamente é muito fácil julgar, né? Do que você procurar, né? Ter uma reflexão acerca disso. Acho que foi só isso mesmo, rapidinho. Obrigado. Eu vou me falar diretamente do que você falou das 3 denominações. Eu tenho usado já há algum tempo, mas eu tenho me apropriado de um velho termo, que os mais velhos nessa mesa, que é o termo israelita. Eu gosto muito de israelita e israelense porque eles fazem bem alusão a essas duas coisas que são diferentes. Porque o judeu ele está numa zona meio cinza, que é muito difícil explicar para quem não está dentro como é que isso funciona. Então eu tenho usado israelita e israelense, porque fica clara a questão do país soberano e daqueles que são da fé. E ajuda muito no o e no a, porque é o e a israelita e o e a israelense. Então também resolve um segundo problema no mundo moderno, pode usar como quiser. Sobre a questão da experiência negativa, né? Porque a gente está falando toda do perdão, e o perdão tem essa... A gente se apega muito ao que nós gostaríamos muito de ser bons, né? Porque o perdão dá uma certa nobreza a quem o pratica, né? Mas eu falando hoje ao vivo, né, que a Torá não é um conto de fadas, esse perdão só existe porque existem sim coisas a serem reparadas. E essa reparação do mundo que eu acho que deixa a gente intranquilo. E não é
isso é um objetivo que vai ser difícil de chegar a sua concretização plena, que é esse shalom, que tudo tem a ver com integralidade, né, Salema? Então, eu acho que está por aí. Esse errante não tem a ver com o deslocamento físico, porque mesmo sem se deslocar, a nossa mente ela é errante, porque ela fica procurando onde pode consertar, reparar, tornar melhor, fazer direito. E eu acho que isso tem que sair do concreto e ir numa outra instância. Não está ligado direto. Só repetir o que eu já devo ter falado nesse meio aqui ou em outros meios, que uma das razões, talvez, aliás, parabéns, Bia, pela maneira como você expôs, e não só expôs, como também falou, a sua fala, a clareza com que você fala é admirável. Então, o perdão, se ele não existisse, essa instituição, vamos chamar assim, ao ofendido ficaria muito mais difícil. Eu acho que o perdão é uma grande... O exercício do perdão pode ajudar em muito ao ofendido, porque, de outra forma, ele fica carregando mágoas, harutá, acho que é hebraico, então, mágoas que tornam a vida dele muito, muito difícil. É só um pequeno acréscimo a tudo que já foi comentado aqui. Comunitária, né? Porque não é só uma questão pessoal, todo mundo leva isso pelo lado pessoal. Mas a integração comunitária depende desse perdão também. Nós não temos pessoas que não existem. Não existe quem não existe. Eu queria só acrescentar um pouco quando a Milena... Viajeira, desculpa. Quando a Lorena falou sobre a volta, sobre Israel e tudo, lembrei de eu estava ouvindo um podcast de um teólogo e pastor, mas estudioso de Israel, apaixonado por Israel, e ele comenta ele fala assim, como é que Israel, com menos de 80 anos de existência, é o país que é? E assim, uma das reflexões dele é que Israel não fica esperando também pela correção do mundo. Israel corre atrás de fazer as coisas, não fica esperando por reparações. Quando a gente também fica esperando por reparações, a gente vira espera o assistencialismo, e se o assistencialismo não vem, nós ficamos parados e nada acontece. Então, no entender dele, ele fala, já tive 40 vezes lá em Israel, adoro aquilo lá, vou lá e fico estudando, passo meses, etc. e tal, e me impressiona o fato das pessoas lá não ficarem esperando os reparos da vida, os reparos do mundo e os reparos da história. Israel busca reparar da forma que é possível, mas o povo não para, o povo segue e tem um destino determinado que talvez não saiba exatamente ainda o que é, mas vai sempre buscando o caminho da justiça, da correção, do conhecimento, de melhorar o mundo, tikkun olam, por aí vai. Então, eu achei bem interessante a forma como ele trouxe essa... Combina aqui. Eu queria também ver se a Bia está quietinha e ela com certeza tem algo a complementar aqui de tantas reflexões que foram levantadas, mas eu queria lembrar 3 coisas aqui, três pontos. Um é a caixinha de Sedaká, vamos tentar enchê-la, e a segunda coisa é o que fazer se a pessoa morreu. Acho que a gente já falou isso. Se quem ofendeu morreu, como é que a gente vai perdoar essa pessoa? Não sei que recurso é esse. E tem uma terceira coisa que eu esqueci o que é. Álvaro, você falou que tem 2 palavras. Eu tenho só 2 frases para complementar. Esse final de Êxodo, ou de Gênesis, início de Êxodo, são o início da construção da identidade
israelense, israelita, etc. Isso é uma coisa. A segunda coisa é deixar com vocês uma frase que o meu avô, que era um literato, lia muito, me deixou a biblioteca dele de herança, eu era muito pequenininho ainda, não sabia nem o que era um livro. Ele falava que a simplicidade é o verniz da sabedoria. A simplicidade é o verniz da sabedoria. Então, se uma coisa está parecendo pátina ou está parecendo arranhada, ainda não está simples. Bia, você quer falar alguma coisinha antes do Ricardo? Fica à vontade, tem ainda mais uns 10 minutos para a gente terminar. Gosto de ouvir o Ricardo, deixa ele falar primeiro. Eu também gosto de te ouvir, Bia. Obrigado por ter falado antes. E a todos que fizeram comentários aqui. Vou aproveitar uma coisa que foi dita agora, né? Essa questão da simplicidade como verniz, né? do conhecimento, da sabedoria. Eu acho que a gente vive uma certa dicotomia, um certo antagonismo entre dois elementos que aparecem lá no comecinho de Bereshit. A gente é conduzido pelo texto a uma mudança de status, né? Onde se sai da era do Gan Eden para a era do conhecimento. Eu vou chamar aqui da busca do conhecimento de a busca da verdade. E esses dois elementos aparentemente antagônicos, eles precisam de alguma forma ser conciliados. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa utopia, né? Conseguir conciliar esses dois aspectos. A busca da verdade é algo incansável e que nos traz inquietude. A busca do Gan Eden é algo que nos traz uma pacificação interna. E esses dois elementos, né, eles, em geral, nos impulsionam em direções diferentes. Porque, em geral, a busca da verdade, ela tem um elemento, né, que nos empurra na direção da prepotência. Porque todo aquele que busca a verdade, que deseja encontrar a verdade, em algum momento pode dizer que encontrou. Em algum momento pode achar que, opa, é aqui, achei. Né? E isso nos leva a uma certa posição de prepotência. E, por outro lado, o Gan Eden, eu gosto sempre de lembrar a conexão dessa palavra, né, de Éden com Adenut, com gentileza, né? Esse espaço gentil, onde a gente deseja viver, é justo o contrário da prepotência. É um espaço de aceitação do outro, é um espaço de aceitação de si mesmo. E é um espaço no qual, de certa forma, a gente pode conviver com diversas verdades. O Tanar nos traz isso de uma forma muito sofisticada quando ele contrapõe a expressão de Yosef, né, quando Yosef diz tudo tinha uma razão de ser, né, ele fala para os irmãos, olha, não se preocupem que o que vocês fizeram, na verdade, estava desenhado por Deus para me trazer para o Egito, poder salvar o mundo da fome, etc, etc, etc. E isso se contrapõe, por exemplo, ao livro de Coelet, que diz que as coisas são circulares e não evoluem, ou o livro de Jó, onde Jó não encontra um motivo para o seu sofrimento, ele não encontra uma justificativa razoável, e recebe de Deus a mesma explicação que Yosef dá a seus irmãos, né? Ou seja, existe uma verdade maior, algo mais amplo que a gente não enxerga, que o próprio livro de Jó traz, né? O próprio livro de Jó traz uma visão um pouquinho diferente, né? Mostrando que a gente não deve fechar os olhos para a realidade, ou seja, não deve dizer que tudo é para o melhor, né? Não deve ser, a gente não deve ser como o Cândido de Voltaire, né? Achar, não, nós temos que estar sempre vivendo no melhor dos mundos. A gente, na verdade, precisa dessas incorreções que nos impulsionam na direção da correção.
Quando a gente junta essas duas coisas, tem dois personagens que traduzem isso muito bem, que são dois personagens transgressores, mas que são, digamos, no Tanar, os campeões do arrependimento, que são Eudá e o rei Davi. Esses são os dois personagens que sistematicamente erram e sistematicamente se arrependem. Na mesma linhagem, né? E justamente por isso, talvez, né, na nossa mitologia estruturante, né, criamos essa ideia de que um condutor, né, de uma era que nos leve na direção do Gan Eden seja um herdeiro desses dois personagens. Dois personagens extremamente quietos, mas, ao mesmo tempo, muito preocupados com aonde essa inquietude os está levando. Se a gente conseguir conciliar esses dois momentos, se a gente conseguir ter, ao mesmo tempo, uma busca de verdade sem prepotência, e, ao mesmo tempo, a gentileza de enxergar no outro uma verdade que também pode ser verdadeira, que também pode ser aceitável, a gente está indo na direção correta. Que pérola, hein? Selma quer falar alguma coisa? Rafael? Gente, aqui a Bia, tá? Eu lembrei o que eu queria falar. Era sobre sonhos. Bia, por favor. Depois do que o Ricardo falou, fica difícil, mas muito interessante. Voltando um pouco à história do perdão, estou pensando alto. Uma coisa é você querer perdoar, outra coisa é o outro aceitar. Não está previsto que sempre que você pede perdão, nem você é obrigado a pedir perdão, nem o outro é obrigado a aceitar o perdão, né? O ideal é que isso possam, porque, na verdade, o que eu entendo é que quando você decide pedir perdão, você o faz por você, porque você quer se sentir mais tranquilo e confortável, você está reconhecendo um erro que você fez. Se o outro aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, não tem muito, né? Eu acho que o judaísmo deixa isso até bem claro. Quer dizer, o perdoar, pedir perdão não significa automaticamente ser perdoado, e nem é obrigado a ser perdoado, assim como você também não é obrigado a pedir perdão. Acho que isso parte de uma reflexão pessoal. E a gente vai tocando isso de alguma maneira. Pode ser que nos aconteçam coisas que a gente não consegue perdoar ou não quer perdoar. Pode ser que a gente sofra por não perdoar. Aí é um pouco individual também. Eu acho que o judaísmo dá um certo guia, né? Mas não tem nada imposto. Olha, e eu estou com essa questão que eu não sei se a pessoa morreu e não pediu perdão. Como é que fica isso? Alguém sabe? Não, né? Se a pessoa morreu, ela não vai pedir mais perdão. Ela morreu. Tá. Você foi ofendido, você vai ter que se... como é que se diz? Você vai ter que se entender com você mesmo, ou relevar, ou carregar isso para o resto da vida. Você não tem a quem pedir perdão e nem tem a expectativa de receber, quer dizer, de que a pessoa peça perdão. Então, eu acho que é uma questão de você com você mesmo. Você tem que pedir perdão. Como a gente não sabe que dia que vai morrer, o momento e tal, a gente tem que pedir perdão já, porque pode ficar um perdão pendente eterno. Pode também. Tá. Thelma, Ana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Bia, pelo estudo e para todos os comentários. Não, só queria colocar duas questões.
Primeiro que a gente está falando muito em perdão e ser perdoado, mas a gente está trabalhando como se fossem duas pessoas, né? Eu vou pedir perdão a quem me ofendeu, alguma coisa assim, mas o mundo não se fecha em duas pessoas. Então, eu acho que pedindo perdão ou não pedindo perdão, a questão como é que ficam as relações, né? Porque a gente vive em relação com tantas outras pessoas. Então, se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoou, ou se eu não pedir, quer dizer, sempre há uma questão. E não é uma questão, eu acho que entre duas pessoas, é uma questão que perpassa a sociedade, a comunidade, ou o grupo, como a Diane colocou as questões. Né? A gente não tem como perdoar as questões que aconteceram com a gente, que isso aí dá várias teses. Mas como é que ficam as questões das relações? Porque todos, né, ou todos, ou a grande maioria, sabe das questões que a gente está sentindo e que está acontecendo. Como é que ficam as relações dentro de um grupo? É uma questão que eu trago para reflexão. Bom, Bia, antes de mais nada, seus estudos são sempre muito, muito deliciosos de se ouvir. Então, obrigada mais uma vez. É que eu acho que, assim, acho que a Bia colocou isso lá no início, né? É uma questão de escolha, o movimento que você vai fazer com a sua vida, né? Então, perdoar não necessariamente é um ato condicionado a que alguém te peça perdão. Então, se aconteceu algo, a pessoa faleceu, ela não pediu perdão, mas o sentimento continua dentro de você e te corroendo, na verdade, você que está sofrendo. Então, esse movimento de perdão, ele independe de que alguém me peça perdão. Eu posso escolher ser uma pessoa que não guarda as mágoas. É uma escolha pessoal. E eu acho que essa escolha ela se reflete de várias formas, inclusive nas relações que você constrói socialmente. Pegando um pouco do que o Ricardo traz da questão da prepotência, perdoar é também, na minha forma de ver, um ato de você reconhecer que a sua própria existência, a sua própria forma de agir, de interagir, muitas vezes motiva também o erro do outro. Então, dificilmente você vai... Na própria história de José e dos irmãos, lá no começo, tem uma postura um tanto, acho que, prepotente dele em relação aos irmãos. Então, assim, é muito difícil você ver... Eu não vejo o mundo de uma forma dual, né? Tem os bons e os ruins, os certos e os errados. Eu acho que escolher perdoar é uma opção de vida, que modifica a sua forma de interação com o mundo. E também é você reconhecer que no outro existem motivações também que precisam ser consideradas, mesmo quando eles te magoam. Então, eu acho que se a pessoa morreu e ela não pôde pedir perdão, a escolha é sua de continuar se martirizando ou de perdoar alguém que naquela existência não foi capaz de, talvez, digerir uma situação a ponto de conseguir emitir o pedido de perdão. Acho que era só para te responder. Com ou sem pedido de perdão, eu quero lembrar que 2025 é o jubileu no mundo cristão. É o ano da reconciliação. Jubileu, ano jubilar. 25 anos é o jubileu cristão, que significa reconciliação. É o ano da reconciliação. Então, acho que a gente tem que esperar do mundo que faça esse gesto de reconciliação para conosco e que nós estejamos abertos, apesar de ter dito antes que eu não quero perdoar, que a gente possa estar aberto nessa linha que você falou, Selma, da gente resolver em nós mesmos e nos abrirmos ao perdão. Que não é um perdão apenas de apagar, mas é um perdão de caminhar para frente. Obrigada. Acho meio perigoso esse negócio de esperar que o outro te peça perdão. E se não pedir, aí o que você faz? Fica roendo as unhas? Manda para aquele lugar, desculpa. Bom, gente, eu queria, assim, a gente falou de perdão, eu vou falar de agradecimento. Olha só, a Bia é fantástica. Ela está lá, mas eu não sabia. Tem uns biscoitos deliciosos aqui na mesa, que foi um oferecimento da Bia. Tá? Então, agradecer muitíssimo a Bia, tá, por essa gentileza de lembrar da gente aqui. O dia. A gente tem que mandar, pegar o teu endereço e te mandar aí uma coisa. Né? Tem um portador. Agora eu...
Agora, queria também aqui agradecer a Ari, né? Que a Ari sempre também, olha que beleza, os sonhos, tá? E esses sonhos aqui era para lembrar, né? Eu sempre falo isso, dos velhos marinheiros, do Jorge Amado. Tem uma parte do livro que eu acho que para mim é chave, né? O cara é um sonhador, é um marinheiro das ideias, e ele coloca assim, onde está a verdade do mundo, né? É a questão até que ele colocou, onde está a verdade? Né? E ele coloca que a verdade está nos sonhos, né? E aí até conecta com que, né? É a gente acreditar nos sonhos, né? Acreditar que a gente pode realizar os sonhos. Porque se a gente não acreditasse, por exemplo, vamos pegar esse caso, eram os navegadores. O mundo todo falava, não tem nada, o mundo acaba aqui. E tinha uns loucos lá que falavam, não acaba nada. A gente tem coisa além, tem coisa além. E ele sonhou com essa realidade e ele realizou. Israel, né? Tá bom assim, a gente não tem a terra 2000 anos. Não, a gente pode ter a terra novamente, vamos construir. Então, é exatamente, né? Se quiseres, não será sonhos. Então, novamente, voltar essa história do sonho e aí encerrar isso aqui com um agradecimento enorme à Bia, né, por essa manhã assim de reflexões lindas. E, Bia, mais alguma coisinha assim que você queira colocar, né? Quer algum pedido aí para fazer, para a gente mandar aí para você na Suíça? Pode pedir. Beijo para todos. Então, pronto, olha. Um biscoito Globo. Tem o portador, vou botar aqui com o chat. Feijoada. Não, feijoada caché. Gente, uma boa quinta-feira, um bom 2025, um bom final de Hag, e que Shabbat Shalom, Rodesh Hamevorach, e que mais? É isso, só coisa boa, né? Gerson não falou hoje. Muita gente não falou. Gente, é isso aí, mas muitos falaram e a gente agradece e vamos adiante. Birkat Amazon. Um grande abraço, Bia, e todos aqui no Zoom. Tudo de bom. Tchauzinho. Tchau.